Oi pessoal, eu sou a Steph e hoje eu vou estar falando um pouco sobre A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, que é um dos maiores clássicos não só do horror, mas do cinema brasileiro e que tem vários elementos interessantes, elementos góticos, alguns elementos que se assemelham a coisas da literatura e por aí vai. Então, tem várias coisas que a gente pode estar abordando a respeito desse filme. A primeira coisa que eu acho que é importante de abordar é um pouco sobre como foi a produção do filme. Primeiramente, óbvio, eu tenho que destacar que o filme foi produzido, dirigido pelo José Mujica, que é popularmente conhecido como Zé do Caixão, que é um personagem já aí, digamos, da cultura brasileira. Ele é muito popular, infelizmente ele faleceu em 2020, mas ele teve uma carreira muito importante no cinema brasileiro e também o personagem dele, ele se tornou um ícone aí, sabe? Participando de programas de televisão e por aí vai. Só que, voltando um pouco no tempo e falando sobre o período em que esse filme foi produzido, sabe, ele não era famoso e nem sequer tinha recurso suficiente para poder gravar realmente um filme. Então, a produção desse filme, ela tem uma história muito interessante. Por quê? Por exemplo, as fitas que foram usadas para poder gravar o filme, elas eram doadas de alguns colegas do Mujica, sabe? Outros diretores, outras pessoas que às vezes tinham mais condição financeira para poder produzir esses filmes. Então, o filme foi produzido todo no improviso. Primeiramente, ele não conseguiu um ator para poder interpretar o personagem de Zé do Caixão, então ele mesmo acabou interpretando e ficou perfeito, né? Eu tava lendo um pouco sobre a história por trás, até da caracterização mesmo, e a barba, tudo, foi tudo algo que se encaixou perfeitamente pro contexto. Na época parece que ele tava pagando alguma promessa assim de família, então não cortava a barba. Então ele tava perfeito pra fazer o personagem mesmo, com todas as características que combinavam com ele. E aí, a produção do filme tem outras curiosidades engraçadas. Por exemplo, como ele não tinha condição para poder pagar um monte de atores diferentes, acabou que o elenco do filme foi feito por vários estudantes ali da escola de teatro. E, cara, a produção do filme foi tão complicada, mas tão complicada, que ele não conseguiu nem se pagar. Ou seja, ele só conseguiu de volta 20% do dinheiro que foi gasto na produção. Então, foi uma produção bastante complicada, mas ainda assim o filme acabou se tornando um clássico para o cinema brasileiro, chegando até mesmo a entrar em várias listas aí, feitas mesmo por críticos de cinema, dos 100 melhores filmes e por aí vai. Acredito que até hoje seja um filme que influencie muito a carreira de outras pessoas, e eu vejo até mesmo pessoas do exterior que gostam e apreciam os trabalhos do Mujica. Então, é uma história bem interessante que carrega esse filme, e a carreira dele, que é bem complexa, e nem tem como eu falar aqui tudo, porque ficaria um vídeo muito longo, eu teria que fazer um vídeo dedicado só à carreira dele, se eu fosse falar. Outra coisa que eu acho que é muito importante que a gente note é o ano que o filme foi lançado, 1964, que é um ano muito conturbado para a história do nosso país. Ou seja, a carreira do Mujica também vai ser influenciada por esse período do nosso país. Um período de censura, um período muito complicado para vários artistas. Inclusive, ele foi um desses artistas que foi perseguido, porque seus filmes eram considerados imorais. Os filmes dele não são realmente nada tradicionais, mas ainda assim são filmes muito populares. E quando eu digo isso, eu me refiro que realmente assim, o povão gostava dos filmes dele, se identificava com os personagens, com estilos de narrativa. Eram filmes exagerados, que realmente tinham coisas nada tradicionais, mas que ainda assim o povão gostava, se identificava e queria assistir esses filmes, que foram um sucesso entre esse tipo de público. Vale lembrar que nesse período estava surgindo um movimento cinema novo, que é inspirado lá no Nouvelle Vague, aquele
movimento francês, sabe? De filmes que quebram o tradicional. Eles têm narrativas que às vezes não se concluem, são filmes que às vezes nem sequer têm tanto objetivo, não são tão lineares quanto os filmes que vinham antes, que eram naquele modelo certinho, tradicional e por aí vai. E também são filmes que às vezes são mais marginalizados, que mostram um lado um pouco mais sujo da sociedade, das pessoas e por aí vai. Então esse movimento, o cinema novo, ele estava se popularizando no Brasil nesse período e ele vem com muitas críticas sobre o Brasil daquela época. Inclusive, essa semana eu até assisti outro filme que também é do mesmo ano e que é um filme muito interessante. Muito provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre ele futuramente, que é o Noite Vazia, do Walter Hugo Couri, que já é um diretor que eu tenho mencionado muito aqui no canal, mas é porque a filmografia dele ela é realmente muito rica e tem muita coisa que a gente pode explorar. Então, os filmes desse período, eles vêm realmente de uma forma, assim, desafiadora comparado com aquele cinema mais tradicional que a gente conhece. E é óbvio que vários desses filmes vão ser alvo, sim, da censura, desse período bastante conturbado do nosso país. E agora eu quero abordar diretamente o filme, a história dele mesmo, e o que a gente pode explorar do filme em si e não só da produção dele. Então, vamos lá ver um pouco sobre a história desse filme, que é bem interessante. Primeiramente, uma coisa que era muito comum nesse período, se você já assistiu outros clássicos, geralmente desse período dos anos 30, dos anos 60, sabe? Vários desses filmes tinham uma coisa que eu acho muito engraçada e até fofa, que eram alguns avisos antes do filme começar, tipo, não assista esse filme, ele é muito assustador, você vai, sei lá, desmaiar se você assistir. E, você se acha muito corajoso, né? Mas esse filme vai te assustar, etc. São aqueles anunciozinhos que rolavam ali antes pra poder deixar o público mais ansioso, sabe? E esse filme também tem isso, que eu acho muito legal. Outra coisa que é interessante também, eu não sei se realmente houve alguma inspiração direta, mas eu senti uma vibe assistindo o filme que lembra um pouco alguns contos do Álvares de Azevedo, que é o maior autor gótico aqui no nosso país, né? Talvez tenha realmente tido alguma inspiração, eu não tenho certeza, não posso confirmar pra vocês, mas lembra um pouco, principalmente por essa ambientação muito em bares, sabe? Personagens um pouco detestáveis e por aí vai. Então, é um ponto que eu observei, mas que eu não posso confirmar se realmente teve alguma inspiração. E agora falando mesmo sobre a história aí do filme e o que o Zé do Caixão apronta nesse filme. Bom, primeiramente, o Zé do Caixão, ele é um personagem frio, bastante detestável, mas que ainda assim cativa o público por ele ser tão cruel e assim, tudo que ele faz, ele realmente não se importa e você fica assistindo aquilo pensando até onde ele vai. Será que em algum momento ele vai se importar com alguma coisa, com alguém, vai ter empatia, piedade por alguém? Bom, só assistindo pra saber, né? Esse personagem, ele só tem um grande objetivo, que é ter um filho para poder continuar a linhagem de sangue dele. É a coisa mais importante para ele e que ele tá tendo bastante dificuldade em conseguir. Primeiramente porque a esposa dele não é capaz de ter filhos, o que já deixa ele revoltado, querendo quebrar tudo, destruir tudo. E aí ele tem uma obsessão por uma vizinha dele, que é a noiva do amigo dele, o único amigo que ele tem, e ele tá querendo destruir a vida do cara, que é a Terezinha, que é uma personagem que tem aquele jeitinho bem mocinha, mais certinha, e aí ele tem essa obsessão, ele pensa, acho que ela seria perfeita para ter filhos comigo. Então ele vai começar a bolar ali vários desses planos malignos para poder alcançar isso. Primeiramente, ele vai eliminar o amigo dele, né, no meio do caminho, para ela poder ficar livre, solteira. E aí depois, percebendo que ela realmente não tem interesse nenhum nele, ele vai acabar
É difícil encontrar palavras para poder descrever essas coisas no YouTube, porque sabe como é. Vou dizer de uma forma bem censurada, então. Ele vai acabar usando da força para poder tomar a Terezinha, vamos dizer assim. E isso vai causar um choque tão grande nela que ela vai decidir encerrar a própria vida. Mas antes disso, ela vai amaldiçoar o Zé. Vai dizer que vai atrás dele, que ela vai surgir e vai se vingar não só por ela, mas por todas as pessoas que ele aprontou. Vale lembrar que o Zé é um personagem extremamente cético, que não dá a mínima nem para Deus e nem pro diabo. Ele debocha de tudo, sai gritando, rindo, ele simplesmente não tem medo, se acha muito poderoso e se acha maior do que todos. Então, nada realmente o assusta. E não é isso que vai assustar ele. Ele acha ela uma tola, primeiramente por ter encerrado a própria vida, que pra ele tecnicamente era algo grandioso, a vida, algo importante. Mas vale lembrar que mesmo ele tendo a sua opinião sobre ela, ele também encerrou a vida da própria esposa, né? Que é uma cena até um pouco assustadora, que ele joga uma aranha lá em cima dela, coitado da mulher. Então, ele é amaldiçoado pela Terezinha. Mas ele não tá nem aí e vai continuar aprontando tudo que ele pode, causando caos na cidadezinha que ele vive. Então, pessoal, caso vocês queiram assistir esse filme, ele tá disponível a muito fácil acesso aqui no YouTube. Acredito até que ele foi remasterizado, então dá pra assistir, ó, suave. O filme tá com áudio bom, com a imagem boa. Vai lá assistir no YouTube, o filme é um filme curtinho, deve ter no máximo 1h30. É um filme legal, você vai se divertir assistindo. Tem alguns momentos macabros, mas também é um filme um pouco cômico, você vai rir assistindo. Então, a partir daqui eu vou estar contando o resto da história, então vai ter alguns spoilers. Por isso que eu tô dizendo, vai lá assistir o filme antes, né, pra você não tomar um spoiler. E caso você não se importe, você pode continuar. Vale lembrar que, como sempre, eu vou deixar uma minutagem aqui para quem quiser pular para o final do filme, onde tem uma conclusão, algumas coisas que eu quero destacar sobre o filme que não tem spoiler. Então, como eu disse a vocês, mesmo depois de ter sido amaldiçoado, Zé, ele é 100% nem aí. Ele não tá nem aí pra isso e não acredita em nada. Segue a vida dele, ó, tranquilo, aprontando todas, ameaçando os outros no bar, fazendo todo aquele tipo de coisa que ele geralmente já faz mesmo. Só que aí, pessoal, chega um dia muito interessante, o Dia dos Mortos. E é um dia que a cidade toda, que já tem crenças muito fortes, então, desse tipo de coisa, fica toda em pânico. Todo mundo quer ficar, ó, trancado num lugar seguro para não correr nenhum risco. E é óbvio que o Zé, ó, tá nem aí pra isso, nem aí pra ele, isso aí é tudo mentira, tudo mito, ele não se assusta, não se abala com isso. Chega uma personagem nova na cidade, uma moça que tá vindo visitar uma tia. E aí ela precisa de alguém que a ajude a atravessar por um caminho que passa lá pelo cemitério, porque a casa da tia dela é do outro lado, e a cidade toda fala, olha, faz isso amanhã, deixa isso daí pra amanhã. Por quê? Porque essa noite é uma noite perigosa, é a noite dos mortos. E aí ela fica, poxa, mas eu tô com pressa, preciso ver essa tia logo, preciso ir agora, agora. E não tem um homem ali que tenha coragem de fazer esse trajeto com ela. Adivinha quem é a única figura que vai ter coragem? O Zé. E é lógico que ele não faz isso por bondade, por educação. Faz isso com interesse mesmo. Ele já fica, mais uma pretendente pra mim. Então ele vai lá e vai se oferecer, se fazer de bom moço, de educado, e por aí vai, aquela coisa toda, né? Tudo falsidade dele. E aí ele vai lá e vai, vamos lá, vamos, vai ser tranquilo. E aí eles vão, e realmente o trajeto tá aqui tranquilo, e ele até que se comporta mesmo, porque ele pensa, dessa vez não posso falhar, vou fazer tudo certinho, porque dessa vez eu vou conseguir casar com essa mulher e ter um filho com ela, que novamente,
é o maior sonho dele. E aí ele faz esse trajeto feliz da vida, achando que ele vai ter mais um novo plano ali pra ele realizar. Só que ele se esqueceu da Noite dos Mortos, que estava ali rolando. E por onde que ele volta? Pelo cemitério. Ou seja, é o momento da vingança da Terezinha, que é uma cena cômica, mas macabra, sinceramente, onde todas aquelas pessoas ali que ele aprontou, que ele fez todas essas maldades, voltam para poder se vingar dele. E aí é aquele exagero, aquela gritaria, aquele desespero, e é uma cena realmente muito marcante do filme, onde ele sofre aí a vingança de todos esses mortos. E no final do filme, ele é, digamos assim, derrotado e o filme acaba com aquela imagem macabra dele desfalecido lá. Então, essa é a conclusão do filme. Vale lembrar que é uma trilogia, se não me engano, tem mais 2 filmes que eu ainda não assisti, mas que muito provavelmente eu vou assistir em breve. Então, eu comento sobre eles com vocês, se eles fazem sentido com esse, se tem alguma conclusão a mais que a gente pode tirar aí desse personagem. E bom, pessoal, basicamente esse é o filme, tá? E oi pra quem tiver pulado pra cá, quem desviou aí dos spoilers. Então, o filme é isso. É um filme simples, tá? Um filme antigo, um filme que teve uma produção, assim, que não tinha realmente dinheiro, mas que conseguiram fazer um filme que funciona e que não só isso, né? Se tornou também um clássico do nosso cinema e principalmente aí do cinema de horror, do cinema gótico. O Mujica já virou um ícone nesse meio e vários de vocês já tinham me pedido para poder comentar sobre ele e sobre esse filme. E tá aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei bastante desse filme, assisti ele recentemente, acredite se quiser, eu não tinha assistido ele antes. Sempre ouvi falar dele, mas enrolei e só fui assistir agora e até me arrependo de não ter visto antes, porque é um ótimo filme. Eu acho muito importante para nós góticos que a gente explore bastante disso na nossa própria cultura, sabe? Tem muita música para conhecer, muitos filmes para conhecer, tem várias coisas que a gente pode explorar, sabe, da subcultura gótica aqui do nosso país. E às vezes tem até pessoas do exterior que gostam dessas coisas e a gente dormindo em cima de um monte de tesouro que pode ser descoberto. Então, se você, assim como eu, também for gótico, é muito importante explorar esse tipo de coisa para que você tenha uma visão de mundo maior, né? Esse ano eu me dediquei bastante a ver filmes que não são exclusivamente em inglês. Então, assisti muito filme brasileiro, filme japonês, francês, etc. Porque eu também queria ter essa coisa de expandir um pouco a minha visão de mundo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana e que a próxima semana também seja uma semana boa, legal, bacana pra vocês, tá? O ano tá acabando. Daqui a pouco eu já vou ter que fazer especial de Natal. Olha como o tempo passa rápido. Esses dias era especial de Halloween. Pois é. Enfim. É isso. Espero que tenham gostado e até mais!